Era uma área que foi desapropriada porque era uma área de residências voltadas para vergueiro. Residências que tinham os terrenos longos que iam até o Itororó, até o vale aí da 23 de maio. Foi desapropriada a área e o terreno ficou canteiro de obras do metrô mesmo. A presidência da República! Quer dizer, num país onde a situação era precária, situação política, ditadura comendo solta, e a gente tinha que fazer alguma coisa como profissional para abrir, escancarar esse espaço, pelo menos como espaço permitir que a liberdade se instaurasse de novo, que o indivíduo pudesse decidir seus próprios caminhos. É que os militares não foram capazes de perceber a liberdade as liberdades propostas nos espaços. Eles liam tudo, eles liam cinema, liam teatro, eles liam literatura, sabiam as artes plásticas, só na arquitetura eles não conseguiram ler. Vocês não estão entendendo nada! Nesse período houve vários projetos, inclusive o Sesc Pompeia, nesse sentido de abrir para a população. Uma referência grande também que era o Georges Pompidou, que chamava Bobugo naquela época, que dentro das propostas seria a revitalização do Marais. A ideia, então, de ocupar esse terreno, essa área, foi para implantar a nova Biblioteca Central de São Paulo, traço vergueiro, que seria a substituta, em termos de espaço, da Mário de Andrade. Os usuários, eles já teriam acesso ao livro, eles escolheriam um livro em livre acesso, como se fosse uma grande exposição de livros. Esse foi o conceito dessa que seria essa Biblioteca Central. A gente percebe que no Centro Cultural o ponto de convergência é a biblioteca. Pelo número de usuários, é cada vez mais procurada. Atualmente ela está sendo atualizada, cada vez mais rapidez. Então isso traz muitas pessoas, não só aqui do entorno, como de qualquer lugar da cidade, já que é ao lado da estação do metrô. Então acho que o ponto é a biblioteca mesmo. E isso traz público para as outras áreas, que são os teatros, as oficinas, as exposições. E esta biblioteca foi projetada nesse sentido, onde você tinha no auditório, tinha sala de projeção de cinema, tinha áreas de exposição, tinha sido previsto até um museu do folclore aqui. E aí entra um fator que eu acho muito importante, quer dizer, o mais importante, que era o usuário. A nossa observação na Mário de Andrade foi muito focada no usuário. E a gente não queria de jeito nenhum perder isso, mas queria ampliar essa leitura, trazendo para a leitura de lazer, onde a biblioteca passa a ser um local inclusive de lazer. Algumas coisas especializadas, como Volpe, Braille, Gibiteca, discoteca, isso existe. Nós voltamos
nossos olhos para o terreno. E uma das coisas mais importantes que a gente percebeu na hora foram as árvores. O projeto teria que contemplar isso, a gente não poderia mexer com elas. Quando a gente vem da entrada, ali a saída do metrô Vergueiro, que é a saída mais favorável, a gente queria que essa estação se confundisse com o caminho do Centro Cultural. Se nós queríamos isso, nós tínhamos que ligar a ponta norte e a ponta sul, com vários outros acessos. O que a gente mais queria é que o usuário caísse aqui dentro sem perceber. É como se fosse uma atração. Por que você identificar um acesso principal quando todas as atividades são principais? Se você passar ali na Vergueiro, na entrada da Vergueiro a mais alta, na 810, a gente fez uma brincadeira do apoio da viga. Ela vem, faz uma curva que apoia em cima de outra. E esta outra está baseada no usuário. Em vez dele olhar e ter decifrar diretamente o espaço interno numa hora só, é como se passa alguma coisa que passe pelo olho dele, depois vai liberando, e aí ele consegue chegar no interior. Não dá para interromper, a gente quer que as pessoas circulem pelo edifício inteiro. Tem um fluxo que vem de lá, o outro que vem daqui, o que vem ao contrário, de repente cai sem perceber num espaço maior, que é o grande centro, que é o coração da informação. A estrutura como elemento muito importante na constituição do espaço. Nós fomos vendo que a gente tinha que sair do túnel e essas curvas, elas tinham que ser desencontradas. Só que nós queríamos que fosse uma sequência de superfícies, não uma sequência de linhas. Para conseguir a superfície, a gente exigiu do computador que todas as vigas se encontrassem na mesma altura. A dimensão das pontas dos balanços não podia passar de 50 centímetros, não porque 50 centímetros, é porque os 50 centímetros seria uma dimensão confortável. Então, mas o concreto não aguenta, então faz-se a gente chamava de nariz. Os narizes todos são feitos em metal, e daí? Qual o problema? Se o material está aí, é para ser usado da maneira mais eficaz, dentro do conceito do projeto. Não tem essa coisa de todos os pilares são iguais. Para quê? Como que é feito esse pilar? Não é corte, solda e parafuso. Se vai cortar, você corta 1 centímetro para lá, 1 centímetro. Não é industrializado isso. Não está afetando. Agora, vai ter mais desenho? Sim. E daí? Vamos fazer mais desenho. E aqui também, no pilar central, tem tanto proteção horizontal como vertical para chegar a 2,5 metros de altura. Porque o vão é de 37,5. E chegou-se à conclusão que seria muito mais favorável a proteção sobre os pilares, nas vigas dos pilares, do que fazer a proteção da viga inteira. Porque aí nós não conseguiríamos também a esbeltez da viga nesse sentido da curva em si. O que eu acho que a gente conseguiu nesse projeto foi estabelecer uma área de transição
entre o edifício e a cidade que é muito favorável. E o esforço todo desse projeto foi dar prioridade às áreas de público, porque é um edifício público. Tudo que se refere a público tem que ser priorizado. Eu acredito que esse edifício seja um lugar. Acredito nisso porque as pessoas vêm para o Centro Cultural, independente da programação, independente da atividade que ele queira ver. Ele cumpriu a função porque as pessoas se apropriam desse espaço aqui, e que é aí que vira o lugar. Para mim, o grande conceito de lugar é aquele que gera afetividade, que gera ligação. Então agora a gente está voltando para retomar alguns aspectos e soluções. Eu acho que a conversa continua.